Olha, o dia está bastante agitado ali em Brasília. Deputados e senadores eleitos em outubro do ano passado tomam posse nesta manhã, em Brasília. Mais tarde ocorrem as eleições para o comando tanto da Câmara, quanto dos deputados, quanto também do Senado. E quem traz agora os detalhes ao vivo para a gente, então, direto da capital federal, é a nossa repórter Paloma Santos. Boa tarde, Paloma, seja muito bem-vinda. O que você traz aí de novidade para a gente? Boa tarde, Maruza. Boa tarde para todos que nos acompanham. É isso aí, a cerimônia teve a casa cheia, terminou agora há pouco, e não só com a presença de parlamentares, a Câmara dos Deputados está muito movimentada, tem a presença também de muitos convidados, dos parlamentares, amigos, familiares, e com tantas autoridades reunidas assim, a segurança está bem reforçada aqui em Brasília. A gente tem a presença aqui de muitos bombeiros, muitos policiais, integrantes da Força Nacional, helicópteros passam aqui a todo momento, a esplanada dos ministérios está fechada. A cerimônia começou com atraso de mais ou menos meia hora, terminou agora há pouco, como eu falei, e por lá a gente teve um dia bastante movimentado, uma manhã bastante movimentada. Todos os parlamentares, Maruza, segundo o regimento da casa, devem tomar posse presencialmente, salvo, claro, por questões de licenças, como foi o caso da deputada Thalíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, que está de licença maternidade e tomou posse virtualmente. Depois do hino nacional, foi feita a chamada nominal dos parlamentares, isso é feito por estado, para eles fazerem aí a declaração de posse. A mesa diretora, presidida pelo deputado Arthur Lira, chama cada deputado pelo nome e eles fazem ali um juramento muito rapidamente, dizendo assim prometo. A sessão precisou, inclusive, Maruza, ser suspensa por alguns minutos, porque o pai do presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele passou mal, precisou ser socorrido pelos brigadistas, mas isso foi muito rápido, ele passa bem. Nesse momento, o deputado Átila Lins assumiu o comando da sessão, da posse dos parlamentares e durante alguns minutos, e depois o deputado Arthur Lira voltou, checou a situação do pai dele, mas voltou ali visivelmente emocionado. Algumas curiosidades, Maruza, sobre essa legislatura, a 57ª legislatura. A gente tem uma renovação de 58%, cerca de 290 parlamentares foram reeleitos. A gente tem 39% de parlamentares novos, o que totaliza aí 201 parlamentares e 17 deputados que voltam à casa, depois de terem ficado um ou alguns mandatos ausentes. A maior bancada continua sendo a do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 99 parlamentares, é um percentual aí bem interessante, seguido do PT, da coligação do presidente, dos apoiadores do presidente Lula, que tem 81 parlamentares. Dos 513, outra curiosidade, Maruza, dos 513 parlamentares, 423 são homens, ou seja, 82%. Apenas 90 são mulheres, o que representa 17% do total. A sessão destinada, Maruza, à eleição do novo presidente da Câmara começa mais tarde, está prevista para iniciar às 4h30 da tarde. Em relação à Frente Parlamentar da Agropecuária, os deputados que já são membros também tomam posse hoje, normalmente, como todos os outros parlamentares. Por enquanto, ainda não tem um evento definido de posse para os membros da FPA, isso porque a adesão é voluntária, Maruza. Depois agora dessa posse de hoje, vai circular uma lista com os parlamentares que desejam aderir à Frente Parlamentar da Agropecuária. E aí, logo mais, a gente tem, inclusive, uma outra informação que eu trago é que a gente tem a informação de que a frente vai ser reforçada esse ano, viu, Maruza? Vão ser aí no total 300 parlamentares, segundo uma apuração prévia da assessoria da própria Frente Parlamentar. E aí mais tarde a gente tem a posse também dos senadores, começa aí por volta das 3 horas da tarde e logo na sequência a eleição para o presidente do Senado. A gente tem como favorito por enquanto, mas com uma diferença muito apertada, segundo a base do governo, do presidente Lula, para o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente atual do Senado, mas a disputa ali está bem acirrada. A gente segue acompanhando e a gente traz mais informações
informação mais tarde, viu? Com certeza, vamos seguir aí o dia todo bastante agitado em Brasília, nós vamos acompanhando. Paloma, muito obrigada para você por nos trazer aí todas as informações dessa manhã, né, dessa posse dos novos parlamentares. Ótimo dia para você. Olha, e o dia hoje, né, como você está vendo, a Paloma já adiantou para a gente, é um dia marcado aí por novos parlamentares, pela posse dos novos parlamentares no Congresso Nacional e também pela eleição que vai definir por meio de votação secreta a composição, então, da nova mesa diretora responsável pelas funções administrativas do parlamento. E esse assunto é claro também aqui para o nosso comentarista, o Miguel Daúde, que já está ao vivo aqui conosco. Miguel, boa tarde para você. O que a gente pode destacar aí dessa nova composição do Congresso Nacional e das lideranças, né, que serão aprovadas ainda hoje, nesta tarde? E quais seriam as vantagens e as desvantagens aí que o presidente Lula pode ter? Boa tarde para você. Boa tarde, Maruza, bem-vinda. Bom, Maruza, como nós vimos no relato da Paloma, o Congresso ele está sendo renovado, né? E essa renovação do Congresso, ela coloca ali uma boa dose dos conservadores, né? Esses conservadores, eles, sem dúvida nenhuma, farão, né, oposição à pauta mais liberal do governo Lula. Então, não tenha nenhuma dúvida que esse Congresso ele está, né, sendo empossado com essa característica. A gente só espera, né, em toda a democracia, que a oposição e as dúvidas que surjam no Congresso tenham unidade em relação à pátria, né? Porque muitas vezes você não pode ser oposição por oposição. Ah, você não é do meu partido, eu não vou votar isso. E este ano o Brasil precisa urgente, né, de uma renovação e da aprovação de reformas, né, que seriam necessárias para a reforma tributária, a reforma fiscal, né, tudo isso é super necessário nesse momento. Então, você não pode fazer oposição com relação a esses temas. Você pode questionar a pauta liberal do governo, isso não tenha dúvida, faz parte da democracia. Então, esse Congresso, eu particularmente já acompanhei muitos congressos, né? E a característica dos parlamentares hoje, elas não estão voltadas para o projeto do Brasil, elas estão voltadas mais pelos interesses, não é? Interesses ideológicos, interesses partidários, interesses pessoais, tanto que a negociação, né, do dando que se recebe, ela é feroz no Congresso Nacional. Então, portanto, vamos ver, né, se nesse momento que o país precisa, né, sem dúvida nenhuma, de uma decisão do Congresso Nacional com relação às reformas que são urgentes, nós já estamos pagando, né, quase 700 bilhões de juros por ano. Você tem noção que é isso, Maru? 700 bilhões de juros e o Congresso discutindo o sexo dos anjos. Não pode. Podemos discutir o sexo dos anjos, mas temos que discutir o destino da nossa pátria. Só espero que os parlamentares tenham essa consciência. Com certeza, né, Daúde? E na parte aí do agro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, que tem uma bancada grande no Congresso, a Paloma até adiantou aqui para a gente, em torno de 300 parlamentares, né, tem mostrado uma preocupação em relação ao governo Lula, né? O deputado Pedro Lupion, que é o novo presidente da entidade, né, pelos próximos 2 anos, ele já sinalizou essa oposição por diversas vezes que a gente pôde acompanhar aqui. Daúde, como é que você vê esse cenário? A gente está falando de oposição, né? Bom, eu vejo com muita preocupação. Eu vou dar aqui algumas razões, né? No governo Bolsonaro, onde tinha um alinhamento muito grande, né, da bancada ruralista com o governo, nós não tivemos nada aprovado. A única coisa que foi aprovada de importância para o agronegócio foi o autocontrole, que mesmo assim era um projeto que é necessário para o Ministério da Agricultura, que está sem a fiscalização sanitária, faltando os fiscais. As demais demandas, né, do agronegócio, como os agroquímicos,
por exemplo, a regularização de terras, que é urgente, nada disso foi aprovado. Então, eu não acredito que você fazendo uma oposição ferrenha ao governo, à frente parlamentar, no momento em que o governo ele tem uma outra visão do Ministério da Agricultura, está dividindo o Ministério da Agricultura, essa questão do cadastro ambiental, a agricultura familiar, tudo isso traz embola todo o meio de campo. Então, se nós tivermos essa frente parlamentar em oposição ao governo, possivelmente a agricultura a agropecuária pode sofrer com isso. Então, portanto, nós podemos ser contra, né, qualquer governo, né, como esse governo que está aí, que eu acho que os produtores rurais não têm um entendimento, né, de acordo, mas isso é natural. Agora, o que nós não podemos é ser contra o agronegócio. Então, o Pedro Lupion ele tem que ter esse entendimento, porque tem um ditado, vou encerrar aqui meu comentário, que diz assim, Maruza, nós temos que ser rígidos com os nossos objetivos, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho que ser rígido com eles. Agora, a forma para atingi-los, eu tenho que flexibilizar. Então, Pedro Lupion flexibiliza, né? Faça a cara dois e vamos atingir os objetivos da agropecuária, porque não temos dúvida que a agropecuária no Brasil é o único caminho que o país tem para um crescimento sustentável no momento em que o mundo, né, cobra isso do Brasil. Então, temos que ser mais coerente com a nossa realidade e trabalhar por ela. E vamos, né, ter a nossa oposição. Eu, particularmente, mas já vou deixar claro aqui, eu vou continuar sendo crítico, gostem ou não gostem, vou continuar sendo crítico, vou dar a minha cara para bater a favor da agropecuária, como sempre fiz, e vou continuar fazendo. Não dá para aceitar, né, você passar pano em certas situações. Maruza, desculpa, eu me alonguei um pouco, mas eu acho que nesse momento é importante nós termos um posicionamento, porque na vida é preferível você ficar vermelho por 5 minutos do que amarelo por resto da vida. Então, portanto, temos que nos posicionar. Perfeito, Daúde. A gente conversa mais amanhã, então, tá bom? Ótima tarde para você. Tchau, tchau.